Ok. Amados, vamos à palavra do Senhor. Tem algum recado, pastora? Não? Então vamos à palavra do Senhor. Vamos continuar falando sobre atitudes que causam a queda de líderes. Atitudes que causam a queda de líderes. Nós já colocamos algumas aqui para vocês. A primeira, dialogar com o inimigo. Dialogar com o inimigo. Depois nós falamos sobre valorizar o cansaço. Terceiro, falamos sobre a incredulidade. Quarto lugar, falamos sobre a crítica à liderança espiritual. E falamos também sobre a questão da desobediência. Essas atitudes impulsionam, levam o líder a cair, parar, desistir. Irmãos, todos estamos sujeitos a dificuldades. Uma das funções de Satanás é parar aquilo que de bom que a igreja está fazendo. E o melhor que a igreja pode fazer é avançar. Diga comigo, avançar. Quando a igreja está avançando, a gente chama a atenção do inferno. E a gente não tem medo não. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu fico muito triste quando um líder desanima e para. Porque, meu irmão, o líder ele pode até receber a flechada do desânimo, mas ele vai com o seu discipulador, com o seu pastor de religião, ele vai lá, ele vai encontrar um ombro para chorar, ele vai encontrar palavras que vai colocá-lo para cima, lá ele vai encontrar a ajuda que precisa para superar suas dificuldades. Meu irmão, na igreja de Jesus não temos motivos para parar, nós precisamos avançar. Crentes maduros, crentes às vezes já antigos, líderes que já fizeram tanto ao Senhor, mas que por motivos toscos param, desistem, desanimam. Não podemos, irmãos, isso é flechado, isso é dardo, isso é seta, isso é armadilha de Satanás, queridos. O inimigo ele não está sossegado, ele está se levantando, ele está agindo. Não esmureça, não esmureça, força, força. Quando bater aquele desânimo, aquela preguiça, minha célula não tem jeito, meu irmão, é aí que você lança a palavra de fé. Não, tem jeito sim, eu sirvo ao Deus do impossível, eu sirvo o Deus que promove os improváveis, eu sirvo o Deus que escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, eu sirvo um Deus que tudo pode. Não desistirei. Não vou desistir da minha família, não vou desistir dos meus pais, dos meus filhos, dos meus discípulos. Eu vou prosseguir, eu vou continuar. Não pare, não pare, não desista. A sexta atitude que faz um líder cair é flertar com o pecado. Flertar com o pecado. Abra sua Bíblia, meu amado, em Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16, versículo 4. Abra aí sua Bíblia. Vá anotando, filho. Deixa de anotar não, isso é bênção para você. Porque já pensou você fazer uma reunião, supervisor, com seus líderes de célula daqui a um tempo e você relembrar tudo isso? De você falar com a tua célula, às vezes tem o pessoal desanimado, falou, olha, o pastor ensinou, olha isso aqui, deixa eu compartilhar com você, vem cá, ó, pá. Ele falou, é mesmo, não vou desistir, serei como José, terei grandes sonhos. Meu irmão, então aqui no Tadel, traga o seu caderno. Se você é bom do tablet, traga o tablet, anote, mas o importante é que você no Tadel, é a oportunidade de você munir-se de armamento, tanto de defesa quanto de ataque. Amém?
Diz assim a palavra do Senhor em Juízes capítulo 16, a partir do versículo 4 até o versículo 21, que diz assim, preste bastante atenção. E depois disso, eu quero falar sobre Sansão. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declare-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para que te possam afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não haviam secado, amarrou com elas, e os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então lhe disse os filisteus: vem sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Meu irmão, aí continua o texto. Aí o texto fala que Dalila foi de novo persuadir Sansão: por que você fez isso comigo? Você mentiu para mim. E tudo isso, meu irmão, acontecia que hora? Em que momento? Não é? Na hora do namoro, do somebody love, aquela hora. E o Sansão flertando: fala para mim, Sansão. Aí pegava um cacho de uva e jogava assim no Sansão. Não vou falar. Então você não me ama. Eu gosto de você, eu te amo. Então por que não me fala? Aí Sansão manda outra: se fizer assim, tal. Aí de novo, do jeito que você leu, pode ler até o versículo 21. Aí os amarram, tal. Aí você não me ama, Sansão. Eu te amo, florzinha. Você não me ama não, você mentiu para mim. Meu irmão, flerte. O diabo tem suas estratégias. Irmão, fujam desse tipo de falácia. Lá no teu trabalho, irmã, se o capeta enviar um homem para ficar te elogiando, sai fora. Fica ouvindo esse tipo de coisa não. Uma coisa, você sabe identificar. Conversa mole, 171, seja de quem for, irmão. Às vezes o capeta levanta a gente, às vezes de onde nós menos esperamos. Dentro da igreja, Satanás tem os seus enviados, seus infiltrados. Tem pessoas que ele envia para causar discórdia, facção, divisão, para desviar pessoas, para disseminar ideias como homossexualismo e por aí afora. Nós, como igreja de Jesus, a gente não está aqui para tacar pedra em ninguém. Jesus falou: também não te condeno. O diabo manda os infiltrados dele. O que a igreja faz? Vai lá e converte os infiltrados. É isso que nós fazemos. Como? Através de jejum e oração. Mas quando o líder flerta, aí cai, meu. Quem que resiste aos doces lábios de Dalila? Não pode. Ficar com conversinha, com nhenhenhé, irmão. Não pode, filho. Sempre tem uma Dalila lá no teu serviço. Tem uma Dalila e tem um Dalilo. Tem que tomar cuidado. Vai ficar flertando, vai confiar na carne. Quem é vendedor, você vai fazer a visita em tal lugar, percebeu, meu irmão, o Espírito Santo te fala.
Ai, foi mais forte que eu, pastor. Mentira, a palavra de Deus diz que não somos tentados além das nossas forças. Nenhuma tentação é sobrenatural. 1 Coríntios 10, 12 e 13. E para cada tentação Deus proveu o escape. Então não vem com conversinha para mim. Seja no teu comércio, se você é professor, professora, sempre tem enrosco, irmão, cuidado, porque o diabo quer parar você, o diabo quer parar o avanço da igreja. Você vai cair nessa conversa. Você conhece a história de Sansão? Se você não conhece, leia em casa até o fim. Chegou uma hora que ele entregou, falou assim: olha, na verdade a minha força está nos meus cabelos, é por conta do voto e tal, não é que os meus cabelos me dão força, mas é o Espírito de Deus que me dá essa força e essa aliança, esse compromisso. Eu não posso. Meu irmão, ela de noite foi lá e cortou. E aí, o jovem promissor Sansão não rendeu, meu irmão, 1/10 do que poderia fazer para a glória de Deus. Você pode imaginar o que Sansão poderia ter feito? Você pode imaginar a revolução que esse homem, se ele se mantivesse consagrado, se ele não tivesse flertado com o pecado, se ele tivesse obedecido o Senhor. Você consegue imaginar o quanto esse homem poderia fazer? Quantas alegrias ele mesmo não poderia viver? Morreu jovem, morreu cedo, morreu na desgraça. Os filisteus o pegaram, ele já não tinha mais força. Primeira coisa que fizeram, vazaram seus olhos, deixaram ele cego e botaram Sansão numa moinha, num moedor de sementes, serviço de mula. O homem que com uma queixada de burro matou 1000 filisteus numa briga, estava lá com correntes nos pés e nas mãos, olhos vazados, fazendo o serviço de uma mula. Um homem que poderia ser um príncipe de Deus. Mas quando a gente flerta com o pecado, é isso que o diabo faz. Não flerte com o pecado. O prejudicado é você. Flertar com o pecado te leva à fornicação. Cadê os casais de namorados aqui? Aí vão namorar, final de semana. Aí já não vem na celebração da live. Vai jantar fora, depois fica sozinho. Ai, vamos lá em casa, ou vou na casa dos meus pais, aí ou fica no carro. Meu irmão, isso é flertar com o pecado. São dois jovens, perfeitos, saudáveis. Os hormônios estão nas doses normais. O natural, meu irmão, o natural você já sabe qual que é a vontade da carne. Isso para mim é flertar com o pecado. É dar moleza, é dar sopa. Meu irmão, é dar milho para bode. Você chegar com a mão cheia de milho, o bode está com o bucho cheio, ele vai comer o milho da tua mão. É flertar com o pecado. Não faça isso, filhos. Não faça isso. Se você já percebeu lá no seu trabalho, lá na faculdade, tem alguém com nhenhenhé, corta pela raiz. Tem às vezes o homem que é casado, que faz faculdade, tem a esposa que faz faculdade e tal. Meu irmão, cuidado com esse ambiente de faculdade. Cuidado. Aí você está acostumado a chegar em casa, esposa, ver o maridão, né, com aquela camiseta da campanha do Lula ainda, cheio de furo na barriga. Você já jogou fora, ele pegou do lixo a desgraça daquela camisa, porque ele fala que é folgadinha, que é gostosa, é a camisa que ele usa para dormir, né?
Quando está calor, ele anda só com aquela camisa e com a cuecona frouxa de fora, descalço, andando pela sala. Mas na faculdade só tem menininho sarado, cheiroso, barriga tanquinho. E são esses que muitas vezes você também não vai mulambenta para a faculdade. Aí chega lá, meu irmão, o diabo vai usar. Viu, irmã? Porque não tem, vocês não têm noção, filhos. A coisa inverteu. O que tem de esposa traindo o marido é algo demoníaco. É demoníaco. Acabou esse negócio. Parece que as mulheres querem imitar os homens em tudo, até no que não presta. E o diabo é astuto. Aí você começa a flertar, porque às vezes o teu marido está precisando tomar uma chalapada da palavra de Deus para ver se ele se torna mais romântico, com boas. Aí ao invés de você investir na vida espiritual do teu marido, abrindo um parênteses aqui, agora em junho vai ter o pastor Marco Antônio, conferência de família, sexta à noite e sábado à tarde, só para casais casados, sobre vida íntima. Ele quebra tudo, nível Cláudio Duarte. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E já começa com quinta-feira no jantar dos namorados. Vai ser demais, amém? Então já coloca aí na sua agenda. Aí, minha irmã, você tem que tomar cuidado, não pode flertar com o pecado. O mesmo se aplica a vocês, filhinhas, de 13 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Estão me entendendo? Vai ficar ouvindo conversinha, né, de rapaz que quer ficar com você. Vai ficar caindo em conversinha, ai, porque você é uma princesa. Você é velha, meu. Vai cair nessa conversinha, é flertar com o pecado. Põe para correr essa desgraça. Fica firme na palavra. Porque o que o diabo quer fazer é com que você pare, é que você não progrida, que você não cresça, que você não desenvolva. Depois o teu castelinho de areia cai, porque o capeta é o primeiro a puxar o seu tapete. Aí vem a vergonha, vem o desânimo. Jesus restaura, mas dá um trabalho, hein? Dá um trabalho. Estamos juntos, filhos? Está entendendo? Eu quero compartilhar mais um ainda nessa noite. 7ª atitude que faz um líder parar: não corrigir os filhos. Não corrigir os filhos. E agora eu vou nadar de braçada. Vamos conversar. Vira algumas páginas aí. Vá para 1 Samuel capítulo 2. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias onde os pais não estão corrigindo mais seus filhos. Meu irmão, este é um princípio bíblico. Não importa se o teu pai ou a tua mãe erraram com você, ou te corrigindo em excesso, batendo e papapá, não me interessa, filho. Você tem que ser obediente à palavra, tem que ser fiel à palavra. Você precisa corrigir seus filhos, disciplinar seus filhos, impor limites aos seus filhos. Líder que não faz isso cai, perde a bênção. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 em diante, até o versículo 17. Olha só o que está escrito. Eu quero falar sobre o profeta Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filho de Belial, meu irmão, já era um tapa no rosto já. Pessoal, ó, entendeu? Os
filhos do profeta. E os filhos do profeta eram nada mais, nada menos que sacerdotes. Mas vamos continuar. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora que você vai me dar. Se não for por vontade, tomo de você na força. Meu irmão, pensa num povo incrédulo. Olha o versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O povo ia sacrificar, e ali, meus queridos, ele catava, era para encher o bucho. A gordura pertencia ao Senhor, tinha que ser queimada em sacrifício. Eles tomavam ainda cru e o negócio era churrasquear. Os filhos do profeta, os sacerdotes, aqueles que deveriam dar testemunho, aqueles que deveriam dar exemplo. Agora veja ali, versículo 27. Veja o que aconteceu com relação a eles. Versículo 27 até o 34. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos ou serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não te desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Versículo 34. E isso será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Mas não acaba aí, filhos. Vamos continuar, vamos ver. Capítulo 3 agora. Capítulo 3, versículo 2.
E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, porque não podia ver. Foi o momento onde Deus fala com Samuel, e Deus traz uma palavra para Samuel. Quem era Samuel? Samuel, filho de Ana, esposa de Eucana, que quando desmamado da mãe, por volta dos seus 8, 9 anos, 10 anos, a mãe consagrou e entregou ele ao Senhor, e ele passou a morar na casa de Eli, do profeta Eli. A Bíblia diz que Samuel era um homem segundo o coração de Deus, temente a Deus. E ali naquela madrugada o Senhor se levanta e fala com Samuel. Agora veja só, versículo 12 até o 18. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Isso aqui é Deus falando com Samuel. Porque já eu lhe fiz saber que o julgarei a sua casa para sempre. Acabei de ler para vocês agora há pouco. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se a seus filhos execráveis, não os repreendeu. Eu não vejo na palavra, pelo menos, o Eli cometendo os erros que os filhos cometiam. Mas Deus coloca ele, meus irmãos, no mesmo patamar do pecado dos filhos. Porque os filhos fizeram, porque o Eli tornou os filhos execráveis. Por qual motivo? Por falta de disciplina, por falta de correção. Aí eu pergunto, filho, você não disciplina teu filho porque você tem dó? Pois a palavra de Deus diz que quando você não disciplina o filho, você entrega a ele a si mesmo, e isso causará a você vergonha. Vamos continuar o texto. Então o Senhor mesmo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem está falando isso é o próprio Deus. Então ponto final, meu irmão. Não cabe nem hermenêutica, não tem, meu irmão, é Deus falando. Portanto, versículo 14 do capítulo 3 de 1 Samuel: jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão ao profeta Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Disse: eu estou aqui. Que palavra que o Senhor te falou? Não me esconda nada, diga tudo que Deus falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu. E disse então Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos olhos dele. Meu irmão, e como Deus falou, aconteceu. Não passou muito tempo. Eli, o profeta Eli, era um homem obeso, que sentado na sua cadeira, quando soube que os filhos morreram, no susto que ele teve, virou para trás e morreu sufocado com o próprio peso. E dessa forma Deus foi extinguindo a descendência de Eli, por conta que ele se recusou a disciplinar e corrigir os próprios filhos. Vamos a mais alguns textos ou não? Vamos? Abra sua Bíblia também em Provérbios 22, 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Meu irmão, ensinar não é só mostrar, como ensinar a ler.
Eu tenho dito, tenho batido nessa tecla, o que vai fazer com que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus é enxergar em nossas vidas essa paixão. Não é só você pegar a Bíblia e todo dia ficar ensinando, não é conhecimento apenas, é eles olharem em você um temor pelo nome do Senhor, o temor pela pessoa que o Senhor é, quem Ele representa para você, o que você de fato ensina e você vive, mesmo que às vezes com falhas, mas você se arrepende, você se quebranta, você corrige, você continua, e os teus filhos vão olhando em você, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, eu quero seguir os passos dos meus pais. E se assim procederem, seus filhos envelhecerão e não se desviarão dos caminhos do Senhor. Salmo 78, filhos, voltem algumas páginas. Salmo 78, hoje está bem um sermão à moda antiga. Abre a Bíblia e leia. Diz assim a palavra de Deus, os 7 primeiros versículos: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. O povo trocou essa ordenança de passar aos nossos filhos a instrução do Senhor, como levar o filho para a igreja. Meu irmão, só trazer o filho à igreja não vai resolver problema. Nossos líderes, nossos ministros de juventude, o ministro dos adolescentes, a ministra do departamento infantil, eles se esforçam, eles oram, eles jejuam, mas meu irmão, nós somos uma ajuda, nós somos mais uma ferramenta que Deus te dá no processo que você, pai, tem diante de Deus de educar seus filhos. Quer mais um, líder? Vai lá para 1 Timóteo, capítulo 4. Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4. Perdão, capítulo 3, versículos 4 e 5. Aqui vem os deveres dos líderes da igreja, do pastor. Você não é líder da sua célula, você não está cuidando, não está pastoreando aquelas pessoas da sua célula. Acorda, João. Acorda, filho. Palavra de Deus, você não pregar, você não é líder de célula? Senta direito, filho. Quem mais está dormindo aí? Já se arrumou, né, Raul? Mas estava meio de lá também aí. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O que eu faço com isso, filhos?
Os irmãos estão satisfeitos com a educação que as nossas crianças têm aqui na igreja? Temos que ter vigias nos banheiros, porque se não tiver gente vigiando no banheiro, tem criança que vai lá e pega o rolo de papel higiênico e sai arrastando, irmão. É criança que durante o culto fica correndo, fazendo algazarra. É criança que eu já tive que sair durante o culto, porque eu vi criança correndo lá de fora. A gente ainda não tinha o espaço kids. E as crianças correndo lá de fora. E quantas vezes os guardiões iam falar comigo, porque essas crianças, filhos de membros de igreja, porque filho de visitante não faz isso, é filho de membro da igreja, correndo, subindo com os pés em capô de carro e tacando pedra um no outro e acertando pedra em carro. Se faz isso na igreja, irmão, o que ele não faz na tua casa? Deve bater na cara do pai. Um moleque desse bate na cara da mãe, certeza. Porque, meu irmão, eu vou te falar uma coisa: criança é criança. Eu era muito arteiro, eu fui uma criança muito arteira. Nasci na igreja, aprontei muita arte na igreja. E eu me lembro, eu era criança, 5 anos. E eu me lembro que o nome dela era Marília, esposa do pastor Hélio Portela. Essa irmã já está na glória. Ela era, pastor Hélio continua vivo, pastor batista, carioca. E ela dando aula para as crianças, e eu era uma dessas crianças. Eu não me lembro muito bem, eu sei que eu respondi para Dona Marília, esposa do pastor Hélio. Alguma coisa eu aprontei. Ela falou alguma coisa, eu fui desobediente. Na hora que minha mãe foi me buscar, a irmã falou para minha mãe: olha, conversa com o Marcelo, aconteceu isso. Eu não me lembro o que eu fiz, eu sei que eu aprontei. Meu irmão, minha mãe fez aquela cara de pôquer. Ah, tá bom, pode deixar. Dá aquele sorriso. Pode deixar que eu vou conversar. Ah, meu irmão, se controlou. Que a vontade que ela tinha era resolver ali, mas ela se controlou. Chegando em casa, filhos, a cinta desceu, a cinta comeu. E aí veio e começou a falar e a ensinar. Onde já se viu? Você tem que ter respeito pelas pessoas. Respeito é autoridade sobre a tua vida. E pá. E eu me lembro, porque ela disse: você vai pedir perdão para a irmã Marília. E eu chorando entre soluço, nariz escorrendo de catarro, de tanto chorar, de lágrima. Ela liga para a casa do pastor: irmã Marília, o Marcelo está aqui, ele quer pedir perdão para você. E eu me lembro de pegar o telefone soluçando, e eu pedindo perdão para ela. Pergunta se em algum dia depois eu faltei com respeito, seja com o professor, seja com qualquer autoridade constituída sobre a minha vida. Quando eu vejo os teus filhos aprontando dentro da igreja, pode ter certeza que é o Senhor quem se levanta contra você, pai. Porque quando eu vejo o filho mal educado, eu não fico com raiva do teu filho, eu fico indignada com você, porque você está tornando teus filhos execráveis. É a palavra do Senhor. Você vai trocar a palavra de Deus por falácia de Dona Dilma, que aprovou a lei da palmada? Minhas 2 filhas foram criadas na base da varinha. Eu fui criado na base da cinta. Poucas vezes era varinha, porque a
mais era cinta. E estou aqui, meu irmão, curado para te falar. Tem trauma. E olha que eu apanhei. Pergunto para as minhas filhas se elas têm trauma do pai, que o pai... Isso que são ainda adolescente e uma jovenzinha. Mas pode perguntar. Eu me lembro da Karen por volta dos Antônio Morandi, lá em Tupã. Letícia era de colo. A Karen devia ter uns 5, 6 aninhos. E ela aprontou alguma, também não me lembro o quê. E esse dia eu estava saindo para ir para a célula. Íamos para a célula. E bem antes da célula, meu irmão, ela aprontou. Pouco antes, entre as 6 da tarde, que é o horário que eu cheguei, e as 7h30 que eu tinha que sair. Ela aprontou alguma. Levei ela para o quarto. Tinha uma varinha linda em cima da geladeira que eu pegava na minha avó de pitangueira. Tirava todo o carocinho, ficava lisinha, coisa mais linda. Deixava guardadinha lá. Filha, conversei. Porque, meu irmão, o problema é quando você bate com raiva. Aí você espanca, você não disciplina. Quando você está bem, né? Quando eu estava nervoso, quando ela quebrava alguma coisa de valor. Eu lembro que ela quebrou uma vez um batom da Ana. Meu irmão, ela comprou um batom da Natura. Na época ela pagou uns R$16. Que aquilo para mim, meu irmão, era muito do meu salário. E uma vez a Karen apareceu com um batom na boca. A Ana falou: não pode, não põe a mão, não medo. Já passou o sermão. Na segunda vez, de novo: Karen, você mexeu? Não, parecendo o Bozo. Não. Na terceira, estava o batom de um lado e o biquinho de passar do outro. E os dedinhos gordinhos dela tentando emendar, cheio de digital. Karen, foi você? Não. Ah, meu irmão, cheguei lá, a Ana brava. Que foi? Ah, ela quebrou meu batom. Eu já pensei no meu bolso. Ia até comprar outro daquele, nem tinha pago aquele ainda. Falei: vai pro quarto, menina. Aí eu fui acalmar, irmão. Entendeu? Eu fui acalmar. Jantei. Aí acalmei já 90%. Tal, sentei na frente da TV. E a hora que me deu saudade de brincar, cadê a Karen? Sabe aquela coisa de noite? Era criança. Ah, ela está de castigo. Eu falei: aí o Espírito Santo, você tem um serviço para fazer. Eu falei: é verdade. Quando passou a vontade de bater, que eu já queria brincar, já queria ela pegar no colo e tal, era hora de eu ir fazer. Eu cheguei lá, conversei. E aí, eu sempre coloquei limites para mim. Eu sempre ensinei meus irmãos níveis. Mentira, a área de 3 varadas para cima. Desobediência, 2, né? E eu impunha limites para mim mesmo. Olha o meu tamanho. Aí você vai querer bater de qualquer... Você vai pegar o Raider 44 para bater numa menina de 4 anos. Ela se mexe, pega no rim. Aí isso é espancar, isso é caso de polícia. Você pegar uma varinha bem fininha, que não vai causar dano, mas vai causar dor. Era bem aqui, irmão. Eu mirava, para não ficar com vergão na perna, essas coisas. Mas no bumbumzinho, era lá. E eu falava: serão 3 varadas. Pode chorar. Se gritar, aumenta 1. É claro que a primeira vez aumentou 1, mas depois que ela viu que era sério, nunca mais gritou. Isso é disciplina, filhos. Ah, se eu fizer isso com meu filho, ele faz um escândalo, vão chamar a polícia. Porque você perdeu o tempo. A disciplina eu comecei quando eram bebezinhas. Sabe com quem eu aprendi a disciplinar minha filha? Com a médica. Ela falou assim: pai, a Karen já tem 3 meses. Ela tem que aprender que a noite é para dormir e o dia é para comer. Porque até então mamava a qualquer hora. Opa, se a médica está falando para eu ensinar a minha filha de 3 meses, chega comigo, é desse jeito.
Mas os pais não querem disciplinar, não querem corrigir, porque estão cansados demais, estão estressados demais, estão com compromissos demais, porque criar filho demanda tempo e dá trabalho. Disciplinar filho não é gostoso, irmão, dói. Pode ter certeza que quando Deus levanta a mão dele para pesar sobre a tua vida em disciplina, Ele não está rindo, Ele está chorando. Mas são lágrimas de esperança para que haja crescimento. E naquela quarta-feira ou terça-feira, não me lembro, eu precisei disciplinar a Karen, e eu a disciplinei. E ela foi chorando para o quarto. E eu me lembro que aquele dia meu coração ficou muito dolorido, porque eu disciplinei, porque eu precisava, eu não queria. Mas ela fez algo que ela precisava. Sabe quando você quer deixar passar e não pode? Chegou a hora de ir para a célula, entramos no carro. E foi uma semana bem difícil, que ela aprontou um monte. Sabe quando, repetição. E me bateu o acusador. Falei, rapaz, tua filha vai te odiar. Eu criei coragem e eu falei assim, filha, o papai gosta de bater. A gente já indo para a célula, já tinha passado. Ela, não. Aí eu criei mais coragem e perguntei. Era a prova dos 9 para mim. Então por que o papai às vezes precisa te bater? E a Karen disse, porque o papai me ama. E eu comecei a chorar no carro ali mesmo. Eu falei, obrigado, Senhor, Tu és fiel, Tua palavra é verdadeira, Tua palavra é bálsamo, ela é fidelidade. Então, em nome de Jesus, filhos, discipline teu filho. Dê educação para o teu filho. Os professores da escola vão ensinar ele a ler e a escrever e a passar na faculdade. Caráter quem dá é você. Disciplina quem dá é você. Aqui na igreja somos um braço para te ajudar. Ensinaremos a ele princípios da palavra sobre vida espiritual. Queremos ser exemplo, inspiração para eles. Mas é você quem precisa corrigir. Não seja como Elias, não seja como o profeta Eli. Não torne seu filho execrável. Arrependa-se hoje. Não poucos líderes abandonam o ministério por conta do pecado dos filhos. Eli perdeu uma promessa. Deus disse, Deus levantou, olha isso, filhos, Deus levantou a casa de Eli quando eles estavam ainda no Egito. E Deus falou, sobre a tua descendência não faltará profeta na minha presença. Mas o pecado dos filhos de Eli foi tão diante do Senhor, que o Senhor exterminou a descendência. Não vou compactuar mais com isso. Por quê? Porque eles simplesmente levavam a vida espiritual de qualquer jeito. Se colocavam na presença do Senhor de qualquer maneira. Aplique para os dias de hoje. Quando eu chamo a atenção de alguém daqui de cima, não é porque eu sou chato não, eu estou preocupado com o teu coração. Eu fico daqui de cima pregando e perguntando, por que aquele homem está dormindo? Por que aquela irmã toda hora levanta e vai no banheiro? Deus alcança aquela vida, o que está acontecendo? Por que aquele homem não quer participar de célula? Por que aquele outro está com... Eu estou preocupado porque é o teu coração, filho, que vai mover e vai direcionar a tua vida. Isso me faz chorar diante de Deus. A gente prega, a gente ensina sobre família, sobre amor, e casamento se desfazendo. Esses dias eu estava na presença de Deus chorando, falando, Senhor, parece que o inimigo tem dias que ele se levanta para jogar a flecha da acusação. E eu falei, Senhor, está valendo pregar, Senhor? Está
valendo a gente se desgastar, está valendo a gente perder a voz, está valendo fazer tudo que fazemos, Deus. Parece que estamos dando murro em ponta de faca, Deus. A gente prega, a gente chora, a gente se derrama, e as pessoas fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Eu sei que eu fui infantil, mas na presença do meu pai eu posso ser. Foi no colo dele que eu fiz isso. Eu dei uma de Elias. E ele começou a me mostrar: filho, não esmoreça. Toda palavra lançada não volta vazia. Ele começou a me mostrar: olha o fulano, olha aquela família, olha aquele outro. O Espírito Santo não vale a pena, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Então, meus filhos, vamos ensinar nossa descendência, porque o teu exemplo é que conta. Eu quero encerrar falando sobre o desfecho final na história do profeta Eli. Para mim, o desfecho mais triste foi com relação a Samuel, porque Samuel foi um grande homem de Deus. Foi ele quem ungiu Davi. Foi ele que Deus tanto usou na nação. Mas Samuel velho presta contas diante do povo e diz: em algum momento defraudei vocês, em algum momento eu julguei de forma desleal para obter vantagem. Era função, o profeta muitas vezes fazia isso. Alguma vez eu tomei o que não era meu. E o povo diz: não, Samuel, você tem um caráter ilibado, mas os teus filhos não são como você. Meu, que derrota, cara. Longe de mim criticar o Samuel. Senhor, longe de mim tal coisa. Mas eu me coloco no lugar de Samuel, prestes a morrer a morte dos justos, ter que ouvir de toda uma nação: teus filhos não são como você. Eles roubam, eles são injustos. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas quem sabe, naquele momento passou um filme na cabeça de Samuel, e nesse filme veio a voz do Senhor: Eli tornou seus filhos execráveis. Do que vale a gente ganhar Araçatuba e perdermos nossos filhos? Do que vale você chegar no final da tua vida e apontarem o dedo para você dizendo: vai ali um santo homem de Deus, vai ali uma santa mulher de Deus. Pena que seus filhos não seguiram seus passos. Faça o que for possível, mas discipline seus filhos. Palavras sem exemplo não valem nada, assim como só o exemplo sem instrução também muitas vezes não se tem resultado. Foi o caso de Samuel. Que eu não sei você, mas eu nesse momento eu quero clamar por misericórdia de Deus para que Ele me ajude
a não só sobre as minhas filhas, mas sobre os meus netos, meus bisnetos, oxalá tataranetos, que eu seja exemplo, que até o final da minha vida eu tenha força para poder, na palavra, admoestar, corrigir, instruir, porque isso é amor. Quando eu chego para uma ovelha, quando eu chego a um discípulo, quando eu chego a um ministro, quando eu chego a qualquer um e falo, é porque eu não quero tornar vocês execráveis. Eu quero ser instrumento de Deus para tornar vocês homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Se para isso necessário for disciplinar, disciplinarei. Se para isso necessário for você ficar, talvez por um tempo, chateado comigo, chateado ficará. Mas no que depender de mim, farei de vocês homens e mulheres de Deus. Descendência espiritual, profética e poderosa, que abençoará não só essa cidade, mas cada um começará na sua família.